Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Dicionário da Liderança é uma pesquisa de verbetes e termos empregados na prática de gestão de equipes e processos, baseada em bibliografias e relatos práticos empíricos de gestores e experimentos. O ego do líder narcisista. Dicionário da Liderança, volume 4. Esse material é um glossário de verbetes e lições valiosas de gestão, para consultarmos de maneira breve e superficial, dada a circunstância da curiosidade. E é recomendado o aprofundamento do tema específico caso te atraia o interesse. Figurado como um compêndio e léxico que se apresenta, não permitirá aprofundamentos isolados, visto que a sua necessidade de proporcionar o panorama mais abrangente possível é a verdadeira missão. A obra, nos formatos podcast e livro, tem como proposta gerar o acesso rápido a temas que não podem ser desprezados pelo gestor que deseja lapidar o seu autodesenvolvimento e ter sucesso em suas atividades de gestão de pessoas e de processos. Esse verbete deveria ser apenas sobre ego, mas eu deveria fazer um também sobre narcisismo. Então decidi juntar os dois temas. Com certeza, a situação narcisista de fogueiras de vaidade retrata o extremo problema do ego na liderança. Bom, temos que destacar os níveis intermediários, para que você não acredite que apenas os extremos são um problema, quando na verdade todos os níveis são problemáticos. Eles sufocam equipes, exterminam talentos, desanimam os motivados, reduzem a centelha divina e criativa dos indivíduos a uma poeira tímida de quem recebe ordens ou decidiu ser um puxa-saco de chefe. Seguindo para a nossa definição, o ego é o núcleo da personalidade de uma pessoa, uma parte de você que atua em seu ser muitas vezes sem te consultar ou pedir autorização. Ele constantemente mente para você, o tempo todo, e deseja, sobretudo, manter-se vivo e no seu controle. O ego faz você acreditar que sempre está com a razão, que nunca está errado, que a culpa dos problemas sempre pertencem aos demais. Ele faz você tomar atitudes sem pensar, mas sempre justificando que foi a melhor alternativa possível, mesmo que depois você se arrependa. O ego faz você duvidar da capacidade de todos, fazendo você mesmo acreditar que apenas você tem a capacidade de fazer algo bem feito. Ele tem a capacidade de julgar avidamente todos e tem o prazer de ser esse juiz. Ele deseja sempre estar no controle, tampouco quer sentir-se inútil ou inferior. Se você já se cansou de tanta empáfia, calma, que tem coisa pior. É o narcisista. O indivíduo tem como centro da sua vida a preocupação de ser grandioso, centro e razão de tudo, incapaz de perceber como as pessoas se sentem. Esses caras não conseguem dar importância para as demais pessoas, tampouco sentir empatia e colocar-se no lugar do outro. Eles acreditam ser únicos e especiais, grandes demais para serem medidos ou comparados. Eles precisam ser admirados e seguidos por todos, sempre buscando o reconhecimento e o tratamento diferenciado em todas as situações. Eles acreditam merecer benefícios e direitos acima dos demais. Sem eles, não seríamos nada, e tudo só acontece se eles estiverem envolvidos. Assim, eles acreditam. Vamos começar a analisar esse conceito? Então vamos lá. Bom,
Você pode achar ser um papo de psicologia e de comportamento humano, e realmente você está certo. As máquinas desse processo de liderança são as pessoas, e seu combustível, a relação humana entre os indivíduos da equipe. Assim, precisamos entender esse fator contaminante e destruidor de times e equipes. Egos inflamados fazem equipes desmoronar, mas se bem dirigidos, podem se tornar autoconfiança e coragem. Muitos times precisam se adaptar com essas estrelas. Muitos acabam se submetendo para terminar os dias mais felizes e com muitas vitórias e sucesso no placar final, apesar de ter que aturar esse mala que está trabalhando com você. Cabe ao líder gerenciar os egos, mantendo eles menos inflamados e algumas vezes abastecidos, mas sempre com uma pitada de realidade. O gestor também precisa controlar seu ego, aprender a escutar o seu time e assumir falhas e fraquezas quando necessário. Narcisistas que trabalham no seu time têm apenas 2 caminhos. O primeiro é a demissão. Afinal, ninguém suporta trabalhar com esse tipo de pessoa. Se você não fizer isso logo, muitas pessoas vão pedir demissão. Então, você tem que agir rápido. Você tem que decidir perder um ou perder vários. O segundo caminho, que deve ser tomado apenas se valer muito a pena, de se ter uma pessoa tão desprezível assim na sua equipe, é colocar essa pessoa para trabalhar de maneira isolada e sem interface com nenhuma outra pessoa, né? Agora, se você é este líder narcisista, tenha pena da sua equipe. E a informação que tenho para você é que ninguém gosta de ti. Todos mentem que te apreciam. E tudo isso não passa de uma ilusão que a sua mente e ego criaram para te agradar e proteger de suas reais fraquezas. Saber de suas limitações e reconhecer suas dificuldades são o passaporte do desenvolvimento. Pessoas realmente ávidas em crescer e se desenvolver precisam seguir esse caminho para melhorar continuamente como pessoas e como profissionais. Conclusão final. Escute mais, fale menos, tenha menos certezas e convicções. Em alguns momentos devemos ser decisivos e tomar ações tempestivas, mas sempre valerá muito reunir o time e refletir o que poderíamos fazer diferente. Não tenha vergonha de reconhecer seus erros ou mudanças de opinião. Isso nunca irá diminuir a sua autoridade. Na verdade, irá fazer você crescer demais aos olhos daqueles que você lidera. Apresente suas fraquezas e seja um exemplo para todos, mostrando como você se dedica em melhorar esses pontos em você. Assim, eles te seguirão no exemplo de ser humilde, em reconhecer suas fraquezas e na nobreza de sua busca por excelência e melhoria contínua. Perguntas e respostas. Recebemos aqui a mensagem de Adilson Cunha Limeira, de Campinas, São Paulo. Tenho um liderado que nunca assume a culpa e responsabilidade das falhas. Às vezes ele coloca a culpa nos outros, outras vezes diz que não sabia, e a pior parte é que toda vez que eu vou ensinar algo para ele, sempre ele já fez algo parecido ou idêntico em outra empresa. Mas se ele é tão experiente assim, por que não consegue fazer as coisas direito? Ele parece ser alguém muito orgulhoso. Não consigo mais saber o que fazer com ele. Vamos para a resposta? Olha, esses comportamentos sempre escondem medos e receios profundos, somados a uma baixa autoestima. Afinal, ele no fundo sabe que não é capaz. Para lidar com esse comportamento, você precisa ignorar os discursos e desculpas, atuar na causa raiz, investindo horas de treinamento e capacitação, e colocar ele em projetos individuais, onde ele tenha que se expor sozinho e de verdade. Ele terá 2 alternativas: engolir esse orgulho bobo e tolo e se desenvolver, ou ficar contrário a tudo isso e negar o seu autodesenvolvimento. No caso do desenvolvimento,
Pode demorar, mas a intenção sendo positiva é o ponto mais importante. Agora, se ele se negar a crescer e se desenvolver, então você precisa reforçar isso fortemente nos feedbacks e explicar as consequências disso para ele. Seja claro, ele precisa saber que se ele não se desenvolver, isso vai significar ele sair da empresa. E se ele não estiver no caminho, tome a atitude e seja firme e convicto de que está fazendo o melhor para todos, inclusive para ele. Falou, pessoal, um abraço! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.